anotados aqui na ata. A senhora figura aqui como vítima numa situação que teria ocorrido lá em junho de 2021. São diversos fatos, né, envolvendo a senhora, o João Pedro e o Reginaldo também. Sobre esses fatos vão ser feitas algumas perguntas à senhora, inicialmente pela acusação e depois pela defesa. A senhora é vítima, não presta o compromisso, mas é importante que nos diga sobre os fatos aquilo que sabe. A senhora entendeu o que eu falei? Sim. Perguntas pelo Ministério Público? Obrigado, excelência. Bom dia, Lucinéia. Tudo bem com a senhora? Sim, bom dia. Bom dia. Meu nome é Rafael, tá? Sou promotor de justiça. Eu atuo nesse processo como órgão de acusação, mas também represento os direitos das vítimas. Como a senhora é vítima nesse processo, se a senhora tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação sobre o processo ou atendimento de algum órgão público, a senhora pode buscar o Ministério Público, tá bom? Tá. Tá. Lucinéia, sobre os fatos, eu gostaria que a senhora me relatasse como é que foi essa situação com o João Pedro nesse dia, né, que originou esse processo. A senhora relatou alguns tipos de violência na parte da tarde, depois teve essa situação dos disparos que atingiram a senhora à noite. Eu gostaria que a senhora nos relatasse desde o início daquele dia como é que foi o desentendimento com o João Pedro, se teve algum tipo de violência antes. Conta para nós com detalhes, por favor. Então, nesse dia que aconteceu essas coisas, primeiro de manhã eu fui com ele levar a moto dele no concerto. Nós fomos circular e voltamos a pé. Daí no caminho houve uma situação que eu não gostei, que nós paramos em frente à casa de uma colega minha. Daí eu vi que ele estava em cima do muro observando uma coisa assim que me desagradou, né? De respeito dele para com a minha pessoa, como namorada dele, né? Isso começou de manhã. Eu falei para ele, você só ir embora sozinho que eu retorno para trás para outro pai. Daí de tarde, começamos. Quando eu cheguei lá, eu passei uma calçada para cima da minha mãe, né? Daí, que é o vizinho que ele não gosta, que ele não se dá muito com o vizinho lá. Daí depois eu vi que ele estava em frente à casa da mãe dele. Daí ele só estava me olhando, eu desci de volta, fui conversar com ele, fui atrás dele. Daí depois ele estava muito bravo comigo e eu também estava. Né? Daí eu deixei ele para lá e subi também. Daí de tardezinha, acho que umas 4 e pouco, daí nós se desentendimos de novo, né? Nós meio que discutimos. Daí eu fui sentar em frente para minha cama e tudo. Daí eu fui lá na casa de um colega dele, para perguntar pro colega dele o que ele estava fazendo, se rapaz, que os dois não tinham amizade. Eu achei estranho também, impliquei com ele, fiquei bravo com ele, ele ficou bravo comigo, e na casa ficou. Só um minuto, Lucinéia. Daí ele ficou bravo comigo, me tirou de lá. Oi. Só um minuto que a gente está com um problema aqui para entender o que a senhora está falando. Doutor, será que é possível fechar o vídeo do Justiça aqui para ver se a transmissão melhora? O vídeo, eu digo, para ver se a transmissão melhora a qualidade da internet. A gente vai fechar a nossa câmera, Lucinéia, para ver se a internet melhora, que está difícil de entender às vezes o que a senhora fala, tá? Tá. Então a senhora estava contando o que tinha acontecido nesse dia, e aí a senhora começou a contar o que havia acontecido por volta das 4 horas da tarde, que foi o momento que ele foi na casa desse colega que a senhora não gostava. Eu gostaria que a senhora nos relatasse o que aconteceu nesse período à tarde, esse desentendimento entre vocês, teve algum tipo de violência? Conta para nós como é que foi, por favor. Não, à tarde, ele só, quando ele me viu na casa desse colega dele, ele me tirou de lá, puxou pro braço e me tirou do quintal do rapaz e me colocou pra fora. Então eu peguei e subi pra casa da minha mãe. Daí ele continuou discutindo, mas depois não houve violência mais. Daí ele só foi atrás de mim e falou pra mim assim que nós tínhamos terminado, que ele não queria mais que eu fosse atrás dele. Entendi. A senhora na polícia... Daí
Eu fiz. Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tô. Tá. A senhora na polícia Sim. relatou que nesse momento que a senhora estava próximo à casa da mãe da senhora, teria acontecido um episódio com a arma de fogo. A senhora se recorda do que ele fez com essa arma de tarde para a senhora? Então, à tarde, ele sentou perto de mim, mas eu senti como se ele tivesse colocado alguma coisa, né, na minha cintura, mas só que não houve violência. A senhora sentiu como se ele tivesse colocado alguma coisa na cintura da senhora, é isso? Daí pra mim eu pensei que era uma. Pensou que era o quê? Desculpa. Eu pensei que naquele momento ali ele tava com a arma de fogo. A senhora já tinha visto ele com arma de fogo antes? Tinha visto antes, bem antes, na hora dele, né? Não entendi, a senhora já tinha visto? Já tinha visto uma arma na casa da mãe dele, que ele falou pra mim que tinha achado uma arma, mas estava na casa da mãe dele, né? Mas eu nunca imaginei que, em algum momento, arma de fogo, né? Entendi. A senhora mencionou que após ele Não, colocar... não é tipo. Porque não é assim, ele não é essa pessoa assim, né? Daí por isso que eu achei muito estranho nesse dia. Entendi. A senhora mencionou que após ele colocar esse objeto, né, que a senhora está falando que não viu o que era, ele teria dito alguma coisa para a senhora. A senhora lembra o que ele falou? Ele só falou que era pra mim, mas ia atrás dele, que ele tinha terminado comigo. Tá. Porque na polícia a senhora falou o seguinte, que a senhora estava próximo da casa da mãe e que ele colocou o revólver na sua cintura e disse que ia dar um tiro em você. Ele falou isso para a senhora? Então, nesse dia, eu tava, que nem eu falei, eu tava sob efeito de remédio, porque eu tomava remédio para dormir. Até quando fui atrás dele, eu levantei 10 horas da noite, eu tava sob efeito de remédio, então eu fui atrás. Tá, entendi. E a irmã da senhora estava próxima? A irmã tava assim, sentadinha, assim, do lado, assim, da outra, com uma moça, assim, tava tudo assim. Só que a minha irmã não viu, a minha irmã já tava do outro lado, sentada, assim, do meu lado. E ele veio do outro lado, assim, próximo, encostado da minha pessoa, assim. A minha irmã tava do outro lado. E a senhora lembra se, nesse momento que aconteceu essa situação, se a irmã da senhora repreendeu o João Pedro para ele não fazer isso, que tinha criança ali próximo? Não viu. Ela não viu, não. Por causa eu falava que ele tinha vindo e sentado perto de mim. Certo. Mas ela não se meteu, não se envolveu, ela nem sabia assunto. Tá, mas... Além da polícia que ela estava sentada do meu lado. Entendi. Mas tanto a senhora como a irmã disseram na polícia, e a irmã confirmou aqui hoje, que ele deu um tiro pro alto. Ele deu um tiro nesse dia pro alto? Eu não lembro com detalhes, porque quando que nem eu tô falando, nós já via brigando desde cedo, à tarde também, então eu já tava com medo dele, né? Eu já tava, praticamente eu já tava assim, em pânico, né? Então não. Desculpa, não consegui entender o final. A senhora estava em pânico? O que a senhora falou depois? Eu não lembro com detalhes, mas, tipo, eu vi o pânico. A senhora ouviu Mas o quê? eu acho que o João Pedro deu um tiro pro outro. Mas eu não acho que foi tudo rápido. Tá difícil de compreender a senhora. Eu peço desculpa, eu peço para a senhora responder de novo. Repetir o que a senhora falou. A senhora falou que ouviu o quê? Eu ouvi sim um barulho. Porque eu não cheguei. Foi tudo muito rápido, assim. Ele chegou, sentou, encostou em mim. Só falou, não vai lá atrás de mim que vai terminar. Depois que eu. E.
de nós. Tá bom. E deixa minha irmã, mais uma colega dela que tá do lado. Mas ela nem. Tá, então eu vou repetir porque tá difícil de entender o que a senhora está falando. Pelo que a senhora falou, se eu entendi direito, a senhora me corrige se eu estiver errado, a senhora ouviu um barulho como se fosse de tiro. A senhora não tem certeza que era, é isso? Sim, eu ouvi um barulho como se fosse de tiro, mas eu não cheguei. Tá. Vamos avançar, Lucina. Deixa eu só entender uma questão. A senhora está com o João Pedro hoje? Vocês estão juntos? Eu voltei com ele faz um mês. Como? Voltou com ele faz um mês, é isso? É, um mês, mas ela separada, separamos vários, né? Então, o João Pedro 30 vezes, né? Daí esses dias tudo, mas daí eu. Ó, Não consigo entender, Lucina. Você consegue fechar o vídeo da senhora? Ficar só a voz? fechado. Fecha o vídeo, deixa só a voz. A senhora falou o quê? Que voltou com ele faz quanto tempo? Que eu trabalho junto com ele de novo. Faz um mês, porque eu vim morar com ele. Lucinéia, o Dr. Renato está pedindo para você fazer o favor de... Eu acho que dia 20. Doutor, só um minutinho. Lucinéia, você está me ouvindo? Oi. Faz uma gentileza para mim. Eu vou pedir para a senhora sair da sala de videoconferência. A senhora vai sair da sala, vai desligar e depois entrar novamente. Nós estamos com muita interferência, não está sendo possível entender o que a senhora está dizendo. Se a senhora puder sair um pouquinho da sala de videoconferência e entrar novamente, tá? A senhora tem que entrar novamente para nós podermos continuar o seu depoimento. Tá. Só um minutinho, por favor. Só verifica para mim, por favor, se a hora que ela entrar. Manda lá. Bom, tu pode admitir? Senhora Lucinéia, a senhora está me ouvindo? Doutor Rafael, pode continuar. Obrigado. Lucinéia, a senhora está no 4G ou está no Wi-Fi? Vai. Tá. A senhora pode ficar próximo do sinal aí para ver se a gente consegue fazer melhor o depoimento da senhora? Oi? A senhora consegue ficar próximo de onde está o sinal do Wi-Fi para ver se melhora a transmissão? Pronto. Tá. Vamos tentar de novo, então, continuar com as perguntas. Então, a senhora mencionou a situação de tarde, falou que ouviu um barulho que acredita ser de tiro, mas a senhora não viu o que era. É isso, né? Não. Tá. Nesse momento, a irmã da senhora estava próxima. É isso? Uhum. Tá. Do outro lado, sentadinho assim do outro lado. Acho que ela nem percebeu quando ele tinha chegado e sentou de supetão assim do meu lado direito. Que ela tava do outro lado, ela tava distraída, ela tava conversando também, né? E eu que tava assim, mas sentada. Tá. Então, depois que a senhora sentiu esse objeto na cintura, ouviu esse barulho, o que o João Pedro fez depois disso? Não fez
saiu normalmente e foi descendo. Tá. Depois desse E eu episódio. fiquei na normal. Tá. Depois desse episódio de tarde, quando é que a senhora encontrou o João Pedro de novo nesse dia? Então, depois que falou pra mim que nós tinha terminado, que eu tinha terminado comigo, não era pra mais eu ir atrás dele, tá. À noite, não era nem noite, meio a 96, eu tomei remédio pra dormir, porque eu tenho muita ansiedade. Eu tenho dificuldade pra dormir, daí eu tomei remédio pra dormir. Eu acho que chegou 6 horas ainda, mas eu levantei da cama e fui atrás dele pra ver onde ele tava, como ele namorava comigo. Então eu falei assim, eu vou sair pra ver se ele tá na rua, depois do término, ou se ele tá na casa da mãe dele. Daí eu vou pra ver, pra tirar a prova bíblica, pra ver se ou ele tá na casa da mãe dele, ou se ele já tá na rua, na bagunça, procurando alguma coisa. Então eu peguei, infelizmente, eu fui atrás dele, à noite, ele tava na rua. Numa rua, assim, escura, e tava assim, um de amigo, assim, de colega, assim, que eu detestava, porque eu não gostava nem que passe. Daí ele tava lá, daí ele viu esse abençoado colega dele e falou pra ele assim, lá, essa mulher vem vindo de sapatinho de algodão atrás de você. Daí ele me viu e começou a me agredir com empurrões. E me empurrava, tá. Daí ele tinha jogado uma casinha velha, tipo assim, um barquinho. Na rua, assim, tem essa rua de baixo, onde aconteceu. Daí, nessa casa, ele ia me empurrando até lá, né? Daí, quando nós chegamos nessa rua, infelizmente, o Reginaldo vinha vindo normalmente, mexendo no celular dele, de cabeça abaixo, e ia passando normal, como um pedestre. Daí o João Pedro viu quando o Reginaldo vinha vindo, não sei, daí ele começou, tipo, os empurrões começou a ficar mais intensos, né? Então eu falei assim, daí o Reginaldo vinha vindo, eu falei assim, Reginaldo, ele começou a me empurrar mais, quando ele te viu, ele começou a me empurrar ainda mais. Acho que, tipo, só pra mostrar que ele é o meu dono, ó, como é que, né, quem manda nela sou eu, coisa desse tipo, né? E daí, de repente, eu não faz isso não, João Pedro, para de agredir a mulher, deixa ela. E pronto. Daí o João Pedro já estava nervoso, desde manhã cedo não estava brigando, desde o dia, a tarde e a noite, então nós já estávamos com um pé de guerra, nós já estávamos em brigas, né? Daí foi que quando o João Pedro estava, não sei, se revoltou quando o Reginaldo falou isso pra ele, tipo, tinha se batendo na nossa briga e ele não gostou. De repente eu subi pra casa dele, mas ninguém se comprou do lugar, ninguém saiu do lugar, nem o Reginaldo, nem eu. Porque eu falei assim, Reginaldo, se nós sair daqui, ele vai pensar que eu tenho confiança. Então vamos ficar aqui. Então eu fiquei aqui, então o Reginaldo também ficou, falou assim, se ele vir eu vou chamar a polícia. Só que ninguém esperava que ia acontecer um absurdo desse. Eu mesmo nunca imaginei em hipótese alguma que eu ia passar por uma situação daquela. Porque eu nunca passei, nem sei que ia me envolver com polícia, pós, justiça, essas coisas. E que eu ia ser atingida ainda, que eu quase perdi meu olho. Por causa de coisas idiotas. Daí ele desceu, mas só que ele desceu já com a arma, mas atirando no pé do poste. Fica em frente a esse barraco aí, essa casinha aí, de um ponto só que tinha lugar. E o Reginaldo tá lá atrás do poste, escondido. E o Reginaldo não tinha sido atingido em nada, nem eu. E quando ele começou a atirar no pé do poste, foi quando, do nada, de repente, eu não sei de onde veio um treco lá e passou aqui em cima da minha sobrancelha, assim, que cortou e deu 3 pontos. Na hora eu entrei em pânico, desmaiei, não enxerguei mais nada, vi tudo preto. Quando eu acordei, já estava no hospital, dando ponto na testa. Entendi. Deixa eu então fazer Não perguntas. sei o que aconteceu daí depois.
Tá, deixa eu fazer pergunta de alguns detalhes, então, para a senhora, de tudo que a senhora contou para nós. Uma pergunta que eu fiz antes da senhora sair e entrar de novo é se a senhora está com o João Pedro hoje. Vocês estão juntos? Sim, eu voltei com ele, mas faz recentemente. Tá. A senhora mencionou que foi atrás dele de noite, quando acordou, para ver se ele estava na rua, né, ou se ele estava em casa. E que ele começou, Sim. e quando ele viu a senhora, ele começou a empurrar a senhora. Ele chegou a pegar a Ele não senhora. gostou. Ele não gostou que eu fui atrás dele, né? Ele ficou. Ah, sei o que aconteceu, ele ficou revoltado, porque ele falou, ele já tava, em vez de eu estar bravo com ele, ele tava comigo, por causa da situação, aí. Tá. Deixa eu Mas eu fazer tinha falado que não era pra mim ir atrás dele. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Quando ele começou a empurrar a senhora, ele chegou a pegar a senhora pelo pescoço também? Aí não me recordo, eu só lembro dos empurrões mesmo. Tá. E quando o Reginaldo estava passando e viu a situação, ele só pediu pro João Pedro parar de agredir a senhora, só isso? Sim, ele pediu pro João Pedro, ele falou assim, João Pedro, não faz isso com a mulher, deixa ela. Tá. Então, Muita coisa, eu só pronunciou, não, deixa a mulher, não bate na mulher e pronto. isso Daí aconteceu. depois foi tudo questão de minutos. Tá. Aconteceu tudo isso. Isso aconteceu aonde? Era em via pública? Vocês estavam na rua? É via pública, é uma rua normal. Tá. Ali onde aconteceu os disparos, aconteceu esse desentendimento entre o Reginaldo e o João Pedro. Isso foi na frente da casa onde o João Pedro morava? Onde ele tinha alugado para morar comigo. Tá. E o Reginaldo então foi defender a senhora e o João Pedro não gostou. Ele falou que era pro João Pedro me soltar, não era pro João Pedro ficar fazendo aquilo lá. Tá. Parar de me dar sacanões, sabe? A senhora lembra se o Reginaldo chegou a gravar o momento da conversa entre vocês com o João Pedro, dele pedindo pro João Pedro parar, que ele ia chamar a polícia? Não lembro, eu só lembro quando aconteceu que o Reginaldo estava atrás do poste, eu vi ele falando assim, eu vou chamar a polícia, João Pedro. Ele falou que ia chamar a polícia, e só, não vi se ele estava gravando, não. O Reginaldo e o João Pedro eram amigos? Eles trabalhavam juntos? Sim, trabalhou num ponto de mototáxi. Tá. Quando o João Pedro saiu nervoso, né, que ele voltou com a arma, quanto tempo demorou para ele voltar? Não posso dizer com precisão, hein? Tipo assim, ele subiu. Não sei se demorou, porque na casa dele não é longe, deve ter demorado, porque acho que não foi uns 10 minutos. Entendi. Porque é super rápido, era só virar uma rua pra cima. Uma das primeiras casas a subir na rua ali, 3 de maio, é a casa da mãe dele. E ele falou alguma coisa quando ele saiu? Ou ele só saiu? Não, ele só saiu nervoso, subiu, mas não falou nada. E você e o Reginaldo continuaram lá para evitar qualquer converseiro, é isso? Não, eu falei assim, eu vou ficar aqui porque nós não devemos nada. Certo. Se eu sair daqui, eu sair correndo, só que eu devo alguma coisa, né? Então, eu vou ficar aqui, normal, e infelizmente acho que eu deveria ter saído correndo, porque eu não sabia que ia acontecer isso. Tá. E quando o João Pedro voltou, que ele deu os tiros que a senhora falou que foi no poste, né? Ele falou alguma coisa antes de disparar? Não me recordo. Não lembra? Tá. Não, ele só ficou assim, atirando assim, igual um choque, assim, gastando bala toda, atirando assim, sem nas consequências de que alguma pessoa passando poderia ser atingido. Ele estava muito fora de si. Acho que ele não sabia nem o dia de amanhã. Ele não sabia se ele podia atingir uma criança ou uma bala varar uma janela de veneziana, porque ali é um bairro humilde, né? Ou uma janela de madeira e tal. Você atirou assim pra baixo. De repente, só viu um zigue-zague rodando aqui, um negócio tipo um rainho passando, assim, quando eu vi, passou
testa. Tá, Então eu só coloquei a mão assim. Deixa eu fazer. E vi mais nada. Isso, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora se recorda se foi o primeiro tiro que atingiu a testa da senhora? Sim, foi bem sim, porque depois acho que os dois se desentenderam, depois eu caí no chão, eu tava ensanguentada, que juntou gente, né? E daí deu, Tá. nem mais, acho que eu não sei se eu A senhora falou que tava largada no chão. a senhora falou que desmaiou depois do primeiro tiro, né, que pegou na testa, é isso? Isso, a hora que ele chegou atirando lá no poste lá, que foi tá, nem sei quantos tiros, 4, 5. Quando eu pensei que não, eu senti um negócio queimar aqui, eu coloquei a mão. Então eu entrei no chão, daí caí no chão, porque eu pensei que tinha acontecido uma coisa mais, ou perdido meu olho, ou a bala tivesse entrado na minha testa, não sei. Lucinéia, você viu o momento que os tiros atingiram o Reginaldo ou você já estava desmaiada? Não vi o que aconteceu entre eles dois depois. Tá, porque o Reginaldo Não foi... vi porque... O Reginaldo foi atingido com 2 disparos, né? Um pegou no braço e o outro pegou na região da cintura dele. A senhora não viu o momento que atingiu ele? Não. Quando fiquei sabendo do que aconteceu com o Reginaldo, eu já estava lá no hospital dando ponto, daí que as irmãs dele estavam lá fora, daí que eu vi o Reginaldo foi atingido também por 2 tiros. Então isso aconteceu depois entre eles, tá? Eu acho que eles se desentenderam lá de corpo a corpo lá, depois que aconteceu comigo, depois que eu já estava no chão atingida pelo disparo Então da arma lá. Eu fui a primeira a ser atingida e não vi mais nada. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora então. A senhora está falando aqui para nós que ele deu um tiro que pegou no poste, esse tiro atingiu, ricocheteou e atingiu a testa da senhora. Né? A senhora está falando que foi o primeiro disparo. Depois disso, a senhora desmaiou e não viu o que aconteceu entre ele e o Reginaldo. Então, como é que a senhora está... É isso, não é isso que a senhora disse? Um dos disparos que foi que ele atirou no poste, no pé do poste. Um daqueles disparos me atingiu. Depois que eu coloquei a mão, que eu estava assim, o Reginaldo estava atrás do poste. Eu estava de frente com o Reginaldo, ele chegou de lá pra cá, de frente comigo, atirou no pé do poste, assim, o Reginaldo ficou escondido. E do nada, de repente, um dos disparos chicoteou, tô aqui, em cima da minha sobrancelha do meu olho direito. Quando eu coloquei a mão, não vi mais nada. Então, é isso que eu quero saber. Deixa eu fazer a pergunta para a senhora. Depois que a senhora recebeu o primeiro disparo, a senhora falou que ele deu vários tiros. É isso que eu queria entender da senhora. Como é que a senhora sabe que ele deu vários tiros se o primeiro tiro pegou na testa e a senhora falou que desmaiou e não viu mais nada? Como é que a senhora sabe que foram vários tiros? Quando ele atirou no poste, ele ficou atirando assim no pé do poste, atirando. Daí, de repente, do nada, não sei o que aconteceu, que eu fui atingida. Só sei que eu fui atingida, mas ele já estava atirando no pé do poste já. E a senhora sabe dizer se esse fato dele apertar o gatilho, que a senhora está falando que ele apertou o gatilho várias vezes, a senhora sabe dizer se todas as munições saíram do revólver nesse momento ou se falhou? A senhora sabe dizer? Eu só escutei os barulhos, pá, assim, no pé do poste, mas eu não vi um passo do meu lugar. Eu já estava em estado de pânico, já. Tá. Eu fiquei duro no meu lugar, mesmo se eu corresse, se eu ficasse parada, eu fiquei parada, não aconteceu nada, mas de repente aconteceu isso. Entendi. A senhora sabe dizer, ouviu ali na hora, se depois que atingiu esse tiro na testa da senhora, que a senhora caiu no chão, a senhora sabe dizer se ele mirou o revólver na senhora também? Não, nunca, em hipótese alguma, nem na minha direção, nem na direção do prédio. Ele atirou no pé do poste e, infelizmente, desse negócio, não sei se é a bala, se é algum pedaço de poste, de concreto que voou, só sei que veio tipo um ratinho, assim, ó. Tá, Lucinéia, clareando, assim, que... A senhora falou que desmaiou. A senhora sabe o que aconteceu depois disso? A senhora tem como dizer se ele mirou na senhora depois que a senhora caiu no chão? A senhora sabe dizer? Não, porque eu só lembro que ele, quando os outros pensaram que eu estava morta,
caída no chão, morta já, cheia de gente. Daí, ele veio e escutei fundo. Começou a encher eu, assim. Tá. O Reginaldo, ele falou que depois que atingiu a senhora, o primeiro disparo, que ele tentou se defender e o João Pedro deu vários disparos na direção dele, né? Que 2 atingiram ele. Esse momento a senhora então não viu? Não vi nada, porque daí eu já estava no chão e eu já estava rodeada de pessoas. Tá. Tanto que pegaram e me levaram de carro lá, me chamou uma mulher lá que ia passando de carro e me levou pro hospital. Depois eu fiquei sabendo que os 2 se desentenderam depois. Tá. Eu tava totalmente retardado depois. Eu perdi muito sangue, né? Daqui. Tá. O Reginaldo, a senhora falou que os tiros foram dados no pé do poste. O Reginaldo estava atrás do poste? Tava atrás do poste. E a senhora estava onde? Eu tava de frente com o Reginaldo. Porque, assim, o João Pedro veio de lá pra cá. Eu tava daqui pra lá de frente com o João. E o Reginaldo, quando viu que ele vinha vir, o Reginaldo escondeu atrás do poste que dava de frente comigo. Daí o João Pedro começou a atirar no pé do poste. E o Reginaldo não se moveu também do lugar, ele só ficou lá ligando pra polícia, no celular dele. Tá, então o Reginaldo se escondeu atrás do poste porque o João Pedro estava atirando nessa direção, é isso? Sim, daí só que o João Pedro ele chegou, mas ele atirou só assim, né? Tá. Não sei se era pra intimidar ele. Tá bom, Luciné. Agora uma outra pergunta que no começo estava difícil de entender a senhora. A senhora falou que no início da tarde a senhora foi na casa de um colega dele que a senhora não gostava e ele puxou a senhora pelo braço. Foi isso que a senhora mencionou, não foi? Sim. Tá. Ele Quem que tirou era de esse lá e colega? falou que não era. O que eu tava fazendo lá? Quem que era esse colega? Não conheço esse ser humano. Nunca nem vi na vida, não sei de onde surgiu, que ele era de fora e tava se enfiado lá na favela. E por que a senhora não gostava desse rapaz? Por que a senhora não gostava desse rapaz? Ele tinha uma cara de pessoa que tem uma índole. Entendi. A senhora mencionou na polícia que o João Pedro tinha essa arma e que ele falava algumas coisas que a senhora não gostava. Por exemplo, vai assaltar lotérica, banco, matar os outros. Essas palavras são diárias dele. A senhora mencionou isso na polícia. Ele falava isso? Ele falou um momento pra mim, falei, isso que você essa arma? Quando eu vim na casa da mãe dele, falei assim, vou assaltar com ela, mas sem fundamentos, porque ele tem esse problema mesmo, porque já faz 4 anos que eu conheço ele, né? Então ele não fala coisa com coisa, o João Pedro. Entendi. A senhora também mencionou na polícia, no questionário de violência doméstica, que a senhora foi agredida diversas vezes pelo João Pedro. Isso é verdade? No nosso relacionamento, houve muitas brigas no começo. Brigas, sim, tipo, eu já fui casada antes e tal, ele falava que não era pra mim ir na casa do meu ex, e quando eu ia, nós brigávamos e tal. Já aconteceu de nós brigar, de eu agredir ele, me agredir, eu dar tapa na cara dele, ele devolver. Entendi. Então, ocorriam agressões físicas constantemente entre vocês? Nós sempre, nosso relacionamento, assim, nós sempre ouvimos muitas brigas, eu e ele. Tá. Tem mais alguma coisa que a senhora queira falar sobre os fatos que eu não perguntei? Não. Tá ok, então. Obrigado. Perguntas pela defesa? De nada. Doutor Bruno? Obrigado, excelência. Nós não temos perguntas. Os senhores e senhoras jurados, alguma pergunta a ser feita à vítima? Não? Pode encerrar, então. Dando continuidade à sessão de julgamento, iremos seguir agora com o interrogatório do acusado. Pode começar para mim a gravação? João Pedro, bom dia. Bom dia. O meu nome é Renato Garcia, sou o juiz titular da Vara Criminal e Anexos aqui da comarca de Jacarezinho e hoje juiz-presidente do Tribunal do Júri.
Participam comigo desta audiência o Dr. Rafael Guerra Costa, que é o promotor de justiça, e os seus advogados, o Dr. Bruno de Araújo Soares e o Dr. Vicente Simeone Pavan, que estão defendendo, são a sua defesa aqui em plenário. Qual que é seu nome completo? João Pedro Pimenta de Araújo. Tá. João, para a gente conseguir te ouvir perfeitamente, eu vou pedir que você fique um pouquinho mais próximo do microfone, tá bom? Tá bom. Senão nós não vamos ouvir o que você está dizendo. Eu tenho os dados da sua qualificação aqui já. Está tudo preenchido? Tudo preenchido, né? Os seus advogados são os doutores Bruno e o doutor Vicente, é isso mesmo? É, O senhor já conversou com ele antes de nós iniciarmos o seu interrogatório? já. Tem alguma dúvida a tirar com eles antes que eu comece a ouvi-lo? Não. A partir desse momento, o senhor não precisa mais responder as perguntas. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. O senhor entendeu o que eu falei? Entendi. O senhor quer responder as perguntas ou o senhor quer permanecer em silêncio? Vou responder. Tá. Nós estamos apurando aqui, o João Pedro, diversas situações. Como são vários fatos, eu vou perguntar um a um, cada um deles. Se o senhor quiser responder, o senhor responde. Se o senhor não quiser, é só me dizer que eu não vou fazer nenhuma pergunta a mais, tá bem? Tudo A denúncia fala aqui em relação ao fato 1, que no dia 9 de junho de 2021, por volta das 16 horas, o senhor teria agredido a dona Lucinéia, sua namorada à época, segurando-a pelo braço e lhe arrastando para fora do local. Isso aconteceu lá na residência situada no bairro Aeroporto, aqui na comarca de Jacarezinho. Isso é verdade? O senhor quer relatar o que aconteceu? Quero relatar o que aconteceu. Ótimo, pode falar então. Então, a discussão começou de uma casa que eu tinha alugado, né? Lá embaixo, na rua Mandaguari, na rua da casa da minha avó. Isso fica lá no bairro Aeroporto, é isso? Ótimo. Daí, na parte da tarde, a Lucinéia não concordou que eu morasse lá, né? Porque a casa é muito deplorável, né? Situação lá vulnerável. Daí, ela falou que não concordava. Eu falei, tudo bem, então, vamos terminar, né? Eu fui lá na casa da irmã dela e falei, vamos terminar então, já que não dá certo, você fica no seu canto aqui na casa da sua mãe, eu fico lá, né? Daí tudo bem. Depois, na parte da noite, daí ela foi lá discutir comigo. Tá. Deixa eu só confirmar aqui. A denúncia fala aqui que o senhor teria agredido a dona Lucinéia à tarde e também a teria ameaçado. Além disso, teria efetuado um disparo de arma de fogo. Isso é verdade? Não, a gente só discutiu, não efetuei nenhum disparo de arma de fogo. Não teve agressão também? Agressão também não, só discussão. Não teve ameaça também? Também não, Certo. da minha parte não. Disparo de arma de fogo também não aconteceu? Também não. Ótimo. Aí o senhor quer relatar o que aconteceu à noite? Quero. Pode falar. Daí à noite ela foi lá, eu não sei de onde que ela apareceu, ela foi lá, eu estava no portão pro lado de fora, né? Daí ela foi lá com questão de ciúmes. Só para a gente entender, João, foi lá aonde? Qual local? Foi lá na rua Mandaguari, na rua onde eu tinha alugado a casa, onde aconteceu os fatos, né? Os fatos. Daí ela foi lá e começou a discutir comigo, sabe? Querer me arranhar, querer me bater, que ela é um pouco agressiva. Daí eu segurei o braço dela e nisso o Reginaldo estava passando na rua nesse momento. Daí ele pegou e viu a situação, ele veio para cima de mim, me enforcou e me puxou, sabe? Me puxou e falou para mim não fazer aquilo com ela e tal, né? Daí... Tá, se você quiser ser um pouquinho mais específico, fazer o que com ela? tipo, agredir, né? Mas só que eu não estava agredindo, quem estava me agredindo, querendo me agredir era ela. Eu estava segurando o braço dela para ela não me agredir, sabe? Certo. Daí o Reginaldo viu a situação, ele veio para cima, não sei se ele estava com goles na cabeça. Tava com? Com uns goles, umas bebidas que ele tomou, não sei se ele estava fora de si. Ele veio para cima de mim me enforcando que não era para me fazer aquilo e tal, né? Sei. Daí eu falei para ele, ó, a gente está discutindo aqui, mas só que ela está agredindo, querendo me agredir, eu só estou segurando ela, né? Daí, nisso, tinha uma arma lá que eu tinha encontrado, né? Na casa que eu tinha alugado. E daí eu peguei a arma do lado do muro, assim, entre o portão. Peguei e dei o primeiro disparo. Daí acertou no poste. Daí a Lucinéia caiu, pegou de raspão. E nisso ele veio para cima de mim. Mas você atirou na Lucinéia? Ou Atirei no poste para assustar ele, né? Para ele ir embora. Sei. Tentar assustar ele, porque ele é um porte físico maior que o meu, né? Sei. E ele é brabo também, né? Ele é conhecido lá na favela lá como um cara brabo, né? E daí é perigoso ele fazer algo pra mim, né? Daí ele pegou e veio pra cima. Daí eu fui disparando assim, olhando assim, disparando pra trás. E ele veio querer tomar a arma da minha mão. Entendi. E daí depois eu fugi do local.
Essa com medo arma da era polícia. sua? Não. E de onde que surgiu essa arma? Eu encontrei na casa que eu tinha alugado. Ah, estava na casa que o senhor tinha É. alugado. Que tinha um terreno baldio para baixo, eu estava limpando, né, por causa de escorpião, essas coisas, né? Tava Sei. limpando e acabei encontrando lá. A arma e as munições. Já estava municiado. Estava municiado. Entendi. Mais alguma coisa que o senhor queira dizer? Não. Não? Perguntas pelo Ministério Público? Obrigado, Excelência. Bom dia, João Pedro. Tudo bem? Bom dia. Excelência, a parte não vai responder as perguntas do Ministério Público. Doutor, só para que eu possa conduzir, não vai responder nenhuma pergunta. O doutor tem a palavra, então. Nós não temos perguntas também, Excelência. Senhores e senhoras jurados, alguma pergunta a ser feita ao acusado? Não? Pode encerrar, então. Nós faremos agora o intervalo para o almoço, um pouquinho mais cedo, mas nós teremos tempo suficiente para... E nós voltaremos, agora são 11h30, pode ser 1 hora? Pode ser? É possível? É que se eu colocar um horário mais... Posso colocar mais longo também, sem problema. Só que aí vai terminar mais tarde. Vamos colocar 1 hora então, aí dá bem tranquilo. A senhora pode atender o filho, né, sem problema algum. Pode ser assim? Então nós vamos fazer agora um intervalo para o almoço e nós retornaremos às 13 horas. Nesse período de almoço o plenário ficará fechado e nós, assim que retornarmos, nós já voltaremos. Lembra que eu falei aos senhores? Nós voltaremos já na terceira fase, que é a fase dos debates, com a fala do Ministério Público. Tá bem? Doutores? Tudo bem? Ótimo. Pode parar, então. Som? Ótimo. Doutores, podemos retomar a sessão de julgamento? Senhores e senhoras jurados, podemos retomar a sessão? Ao final desta sessão de julgamento, eu gostaria de agradecer e retribuir as palavras que me foram gentilmente dirigidas, tanto pela acusação quanto pela defesa. Gostaria de agradecer ao trabalho realizado nesta sessão de julgamento pelos serventuários da Justiça, Maria Júlia, o Vitor, Deusane, que está no cartório, a equipe do gabinete, né, o Luiz, a Júlia, a Laiana. Gostaria de agradecer mais uma vez a atuação da Polícia Militar, que garantiu a segurança dos trabalhos nessa sessão de julgamento. Peço, por favor, que transmitam aos seus comandantes, né, Capitão Carlos e também ao Major Jaquete, que é o comandante do 2º Batalhão, os meus sinceros agradecimentos. Agradeço aos oficiais de justiça Vitor e Gustavo, que nos auxiliaram, as copeiras Claudiné e Marilda, que não deixaram faltar nada nesta sessão de julgamento, a equipe da direção do fórum, na pessoa do servidor Mário, e dizer também que a instituição do júri encontra-se prevista dentre os direitos e garantias individuais, que atende à vontade do legislador constituinte de torná-la cláusula pétrea. A participação popular no Poder Judiciário trata-se de exercício de cidadania, de autêntica democracia, e não é por outro motivo que a decisão dos senhores e das senhoras jurados é soberana, conforme determina a Constituição. Finalmente, aos senhores e senhoras jurados, eu renovo meus sinceros agradecimentos e realço que se integram a esse tribunal é porque gozam de reputação ilibada. Saiam com a consciência tranquila do dever cumprido. Peço agora que todos fiquem em pé para a leitura da sentença. João Pedro Pimenta de Araújo, qualificado nos autos, foi pronunciado pela prática dos delitos descrito nos artigos 21 do Decreto-Lei 3688 de 41 por 2 vezes, fatos 1 e 4, artigo 147 do Código Penal, fato 2, ambos com artigo 61, inciso 2, da linha F do Código Penal, na forma da Lei 11.340, e artigo 15, caput da Lei número 10.826 de 2003, fato 3. Além disso, também o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, combinado com o 14, inciso 2, e artigo 129, parágrafo 6º, combinado com o 73, parte final,
ambos do Código Penal. Submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, nesta data, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, houve por bem absolver o acusado ao negar o primeiro quesito quanto ao fato 1, materialidade, tudo conforme termos de votação da respectiva série de quesitos. No outro diapasão, decidiu ainda o Conselho de Sentença em condenar o acusado pelos delitos descritos no artigo 21 do Decreto-Lei 3688 de 41, fato 4, artigo 147 do Código Penal, fato 2, ambos com combinados com o artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, na forma da Lei 11.340 de 2006. Artigo 15 caput da Lei 10.826 de 2003 e artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, combinado com 14, inciso 2, e artigo 129, parágrafo 6º, combinado com 73, parte final, todos do Código Penal. Ante o exposto, considerando a decisão do Conselho de Sentença, declaro procedente em parte o pedido acusatório para condenar João Pedro Pimenta de Araújo, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei 3688 de 41, fato 4, e artigo 147 do Código Penal, fato 2. Artigo 15, caput, da Lei 10.826 de 2003, e artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, combinado com o 14, inciso 2, e 129, parágrafo 6º, combinado com o artigo 73, parte final, todos do Código Penal, tudo conforme termo de votação das séries dos questionários que adoto como parte integrante desta decisão. Assim sendo, tendo-se em vista a conclusão do Conselho de Sentença e na forma prevista pelo artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, passo à dosimetria das penas aplicadas aos crimes. Crime contra a vida, fato 5, tentativa de homicídio qualificado. Primeira parte. Vítima, Reginaldo Monteiro Evangelista. Na primeira fase de fixação da pena, atento às diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo à fixação da pena base. O grau de culpabilidade, o grau de reprobabilidade de sua conduta não ultrapassa aquele que é isto ao tipo penal em questão. Antecedentes o prejudicam. Conforme certidão de movimentação 264.1, o acusado já foi condenado no feito 217778-2021, 8160098, ainda que o feito tenha transitado em julgado após a prática delitiva apurada nestes autos, é certo que figura como antecedentes negativos, conforme posição consolidada no STJ. Conduta social e personalidade, sem elementos que permitam delineá-las, mesmo porque esta última é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, e não vislumbro nos autos a presença de indicativos para se elaborar um juízo a respeito. Motivos injustificáveis, já que praticou o crime por ciúmes. Circunstâncias inerentes ao tipo penal. Consequências normais ao tipo. Comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena base acima do mínimo legal, perfazendo um montante de 16 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase de dosimetria, não incidem agravantes. Incide a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a reprimenda para 13 anos e 9 meses de reclusão. Na terceira fase de fixação da pena, não incidem causas de aumento. Incide a causa de diminuição da tentativa. Entendo que todos os atos executórios, o iter criminis, foram praticados, já que o réu efetuou pelo menos 5 disparos, razão pela qual a redução será em seu patamar mínimo, ou seja, em 1/3, perfazendo um montante de 9 anos e 2 meses de reclusão. Pena esta que torna concreta e definitiva na ausência de outras causas capazes de alterá-la. Fato 2. Ameaça. Vítima, Lucinéia de Oliveira Penteado Ramos. Na primeira fase, atento às diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo à fixação da pena base. A culpabilidade, o grau de reprobabilidade de sua conduta não ultrapassa aquele que é insto ao tipo penal em questão. Antecedentes o prejudicam, conforme certidão de movimentação 264.1, o acusado já foi condenado pelo delito
do feito 217778-2021, 816-0098. Ainda que tenha transitado em julgado após a prática delitiva deste feito, é certo que configura como antecedentes negativos, conforme posição consolidada do STJ. Conduta social e personalidade sem elementos que permitam delineá-las. Motivos injustificáveis, já que praticou o crime por ciúmes. Circunstâncias inerentes ao tipo penal. Consequências normais ao tipo. Comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena base em 2 meses e 7 dias de detenção. Na segunda fase de dosimetria da pena, não incidem agravantes nem atenuantes, já que o réu não confessou os fatos, razão pela qual mantenho a reprimenda em 2 meses e 7 dias de detenção. Na terceira fase de dosimetria, não incidem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual mantenho a reprimenda em 2 meses e 7 dias de detenção. Fato 3, disparo de arma de fogo. Primeira fase, a culpabilidade é inerente ao tipo penal. Antecedentes o prejudicam, conforme certidão de movimentação 264.1, o acusado já foi condenado no feito 217778-2021, 816-0098. Ainda que tenha transitado em julgado após a prática delitiva, é certo que figura como antecedentes negativos, posição consolidada pelo STJ. Motivos injustificáveis, já que praticou o crime por motivos inerentes ao tipo penal. Só um pouquinho, isso. Motivos injustificáveis, já que praticou o crime por ciúmes. Circunstâncias inerentes ao tipo penal, consequências normais ao tipo. Comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena base acima do mínimo legal, 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias multa. Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a reprimenda em 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 12 dias multa. Na terceira fase de fixação da pena, não incidem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual mantenho a reprimenda em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias multa. Pena esta que torna concreta e definitiva na ausência de outras causas capazes de alterá-la. Fato 4, vias de fato. Na primeira fase, a culpabilidade é inerente ao tipo penal em questão. Antecedentes prejudicam, conforme certidão de movimentação 264.1, o acusado foi condenado pelo feito 217778-2021. Ainda que transitado em julgado após o presente feito, a conduta foi praticada anteriormente, havendo posição consolidada no STJ. Motivos restaram injustificados, já que praticou o delito por ciúmes. Comportamento da vítima não contribuiu, consequências normais ao tipo penal. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena base acima do mínimo legal, 1 mês e 3 dias de prisão simples. Na segunda fase, não incidem agravantes nem atenuantes, já que o réu não confessou os fatos, razão pela qual mantenho a reprimenda em 1 mês e 3 dias de prisão simples. Na terceira fase de fixação, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a reprimenda em 1 mês e 3 dias de prisão simples. Fato 5, segunda parte, lesão corporal culposa, erro na execução. Na primeira fase, a culpabilidade é inerente ao tipo penal em questão. Antecedentes o prejudicam, conforme certidão de movimentação 264.1. O acusado foi condenado no feito 217778-2021. Ainda que tenha transitado em julgado após a prática delitiva, neste feito, é certo que figura como antecedentes negativos, conforme posição consolidada pelo STJ. Conduta social e personalidade sem elementos que permitam delineá-las, mesmo porque essa última é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, e não vislumbro nos autos a presença de indicativos a se elaborar um juiz a respeito. Motivos injustificados, motivos inerentes ao tipo penal, já que se trata de delito culposo. Circunstâncias inerentes ao tipo penal, consequências normais ao tipo. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena base acima do mínimo legal, 3 meses e 7 dias de detenção. Na segunda fase de dosimetria, não incidem agravantes,
O réu confessou os fatos, razão pela qual reduzo a reprimenda para 2 meses e 20 dias de detenção. E na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição, perfazendo o montante de 2 meses e 20 dias de detenção. Por fim, aplico a regra concursal do artigo 69 do Código Penal, visto que se tratam de delitos diversos com anos monitivos diferentes, perfazendo o montante total de 11 anos e 8 meses de reclusão, 4 meses e 27 dias de detenção, 1 mês e 3 dias de prisão simples, além de 12 dias multa, penas essas que tornam concretas e definitivas na ausência de outras causas capazes de alterá-las. As penas serão cumpridas na forma do artigo 76 do Código Penal. O regime inicial de pena é o fechado para os delitos apenados com reclusão e aberto para os delitos apenados com detenção e prisão simples, tudo na forma do artigo 33 do Código Penal. O réu respondeu ao processo solto, mas responderá eventual recurso preso, na forma do tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 123.5340, julgado em 11 de nove de 2024, as sentenças decorrentes do Tribunal do Júri são executadas imediatamente, havendo parte das penas fixadas em regime fechado, mostra-se de rigor o início imediato do cumprimento, com imediata expedição de mandado de prisão, guia de execução provisória e formação de autos de execução de pena, para cumprir determinação oriunda de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Determina a Polícia Militar que se encontra em plenário que proceda à prisão do acusado e o seu encaminhamento ao hospital e à cadeia pública local. Determina ainda a expedição do necessário mandado de prisão pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão e, imediatamente, devendo a polícia aguardar a emissão. Só um minutinho, eu vou terminar Senta um pouquinho aí. Pode sentar. A algema, eu acho que não é necessário. Não é necessário. Pode tirar a algema dele. Só que você colabora, tá, João Pedro? Isso. Só me colabora, tá bem? Senta um pouquinho aí que eu vou terminar de fazer a leitura. Não está saindo? Tem outra chave? Se tiver outra chave. Saiu? Ótimo. Senta um pouquinho aí. Isso. Condena o réu ao pagamento das custas do processo, ressaltando que as mesmas constituem decorrência natural do comando inserido no artigo 804 do Código de Processo Penal. É na fase da execução que a miserabilidade jurídica do condenado deverá ser examinada, a fim de se conceder ou não a isenção, eventualmente reclamada pela douta defesa. Tratando-se de crime praticado com violência e grave ameaça, incabível a substituição do artigo 44 do Código Penal. Não se aplica ao caso o benefício do sursi, em face do montante das penas aplicadas e circunstâncias judiciais negativas. Fixo a indenização mínima de danos morais em favor das vítimas Reginaldo e Lucinéia no importe de R$10 mil para cada uma, com fundamento no enunciado 983 do STJ e por pedido expresso da acusação, considerando aqui os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Eventual pedido complementar poderá ser objeto de análise na execução da pena. Determino ainda que eventual fiança deverá ser destinada ao custear as despesas processuais e eventual indenização arbitrada em favor das vítimas. O nome do réu não será lançado no rol dos culpados. Determinei ainda a intimação das vítimas. Determinei a destruição dos objetos eventualmente apreendidos e não reclamados, uma vez exauridas as providências previstas pelo artigo 710 do Código de Normas, devendo o procedimento tramitar em pedido de providências próprio. Determinei ainda o preenchimento do boletim individual, remetendo ao Instituto de Identificação do Estado, informando o resultado deste julgamento. Com o trânsito de julgado, determinei também a expedição de ofício ao
Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal e artigo 71, parágrafo 1º do Código Eleitoral, para as providências cabíveis à espécie, tendo em vista a consequente suspensão dos direitos políticos, que deverá ser formalizada pela Justiça Eleitoral. Determinei a aplicação dos artigos pertinentes do Código de Normas, dou a presente por publicada e as partes por intimadas neste ato. Registre-se, anote-se e comunique-se. Sala da sessão do Tribunal do Júri, comarca de Jacarezinho, aos 18 dias do mês de novembro de 2024. E publicada a presente decisão, eu indago ao Ministério Público se pretende registrar o recurso neste momento ou se irá aguardar o prazo. Vou aguardar o prazo, excelência. Obrigado. Eu indago a defesa se pretende registrar o recurso neste momento ou se irá aguardar o prazo. Excelência, vamos interpor, mas o tema 1068 não transitou em julgado. Entendido o tema. 1068 não transitou em julgado. Doutor, se puder então entrar com os embargos declaratórios depois, né, como eu já fiz a decisão. Tá bem? O doutor vai registrar o recurso neste momento? Sim. Recebo o recurso interposto pela defesa. Determino desde já a intimação para a apresentação das razões de apelação. Na sequência, intime-se o Ministério Público para as contrarrazões. Após regularizados os autos, determino desde já a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as devidas homenagens deste juízo. O recurso já foi apresentado pelos defensores, tá bem? Agora vamos só aguardar o resultado. Não havendo requerimentos adicionais, declaro encerrada a presente audiência. Uma boa tarde a todos e até a próxima sessão plenária.